irmãos? Quero falar uma coisa com você hoje aqui, exatamente por conta da nossa campanha de jejum e oração. Há 2 domingos atrás, esse domingo é o 3º domingo, nós iniciamos os cultos falando sobre oração. Então, no domingo retrasado, eu falei sobre peça, busque e bata. É um texto que está lá em Lucas, no capítulo 11, que nós devemos pedir, buscar e bater. Amém, irmãos? E com isso nós aprendemos que o Senhor está pronto a nos ouvir. Tem lá o texto em Lucas 11, que um homem precisou de pão e foi até o vizinho meia-noite buscar pão, chamar. Me empresta pão, chegou uma visita em casa. O vizinho falou assim, não, já está tarde, vai dormir, meus filhos já estão dormindo, eu não posso fazer nada por você. O Senhor então explica essa parábola dizendo o seguinte, olha, o vizinho pode não atender, mas o pai atende você a hora que você precisar. Então é isso que está lá em Lucas, eu preguei isso há 2 domingos atrás. No domingo passado nós falamos sobre a oração que pode muito. Qual é a oração que pode muito, irmãos? A oração do justo. E quem é justo aqui? Aleluia! Nós somos justos porque Cristo nos justificou. Então eu tenho acesso, eu posso pedir sem medo. Eu posso me aproximar porque o Senhor está pronto para me abençoar. Amém, irmãos? Glória a Deus. E hoje eu quero dar continuidade sobre esse tema. E eu quero falar sobre 2 marcas principais daqueles que oram. Há 2 marcas principais daqueles que oram. Quais são essas 2 marcas? Dependência e humildade. Só ora quem crê que é dependente. Você sabe, gente forte não ora. Porque gente forte sempre tem alguma coisa que ainda pode fazer. Sabia disso? Gente forte não separa tempo para orar. Por quê? Porque ele crê que ele pode fazer. Portanto, o casamento está indo ruim. Ele faz coisas, ele procura terapia de casal, ele procura, ou ela procura fazer coisas que podem melhorar o relacionamento, para o cônjuge não ir embora, para a esposa ficar, milhares de tentativas, mas não dá certo, até que ele entende que ele depende de Deus, ela depende de Deus, porque não tem nada mais difícil do que casar, é ou não é, irmãos? Criar filho é um desafio, mas casar e permanecer casado é difícil. Porque bom, não vamos entrar nesse assunto. Mas aqueles que estão casados sabem da dificuldade que é. Porque é uma sociedade. Marido e mulher é uma sociedade. O casamento é um empreendimento. Então, numa sociedade, é muito difícil dos dois se entender. Por isso que tanta sociedade racha, divide. Mas você sabe, o casamento nós cremos que é para o resto da vida. Então, é uma grande dificuldade. Aí, quando você tem dificuldade, o que você faz? Eu oro. Por quê? Porque aqueles que oram têm uma marca. Qual é a marca? Dependência. E você sabe, aqueles que oram também são humildes. Por quê? Porque ocasionalmente você ora e tem a resposta instantaneamente. Você ora e tem a resposta no dia seguinte. Você ora de manhã e à noite o Senhor fala, ocasionalmente. Mas a maioria das vezes você ora e nada acontece. Aí o que você tem que fazer? Ou ora de novo ou desiste. Aqueles que são humildes não têm dificuldade para orar de novo. Porque é humilde, é dependente. Então ele ora, o Senhor não deu. O que ele faz? Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Já estou orando faz uma semana. Eu preciso de uma resposta porque eu não sei o que fazer. Você vê, humildade e dependência. Agora, como eu disse, orar é coisa de gente fraca. Não é estranho isso? Mas orar é coisa de gente fraca. Gente forte sempre tem o que fazer no lugar de orar. Gente forte sempre tem um plano, tem um coach envolvido, tem uma história que ele ouviu, tem o pensamento positivo. Então, sempre tem um caminho que elimina a necessidade de orar. Portanto, o tema da pregação de hoje, se você estiver anotando, é orar é coisa de gente fraca. Não é estranho falar isso? Mas é a realidade. Porque só ora aquele que está em risco iminente. Quem está
sob perigo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, 7. Apóstolo Paulo fala algo muito interessante sobre fraqueza e eu quero compartilhar com você hoje. 2 Coríntios 12, 7. Eu estou na versão RA, tá? Se você tiver aí a versão ARA ou RA, põe para mim, por favor. Diz assim, ó. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, Paulo orou quantas vezes? 3 vezes. Olha aqui, a marca de alguém que ora. Insistente, persistente, humilde. A marca de alguém que ora é dependência. 3 vezes. Olha a continuação. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim o espinho na carne, que me machucava, que estava me atrapalhando. Então ele me disse, olha que interessante. O apóstolo Paulo orou. Qual que é o próximo passo? Ele me disse. Quero dizer uma coisa para você. Você serve a um Deus que na primeira página da sua Bíblia está registrado por mais de 6 vezes. E Deus disse. Página 1, Gênesis 1. O que está escrito lá? E Deus disse, haja luz. E Deus disse, façamos o homem. E Deus disse, façamos os animais. E Deus disse, façamos as plantas. O que isso mostra para mim? Isso mostra para mim que nós servimos a um Deus que fala. Você não serve a um Deus mudo. Você não serve a um Deus de barro ou feito por madeira, que tem boca, mas não fala. Você serve a um Deus que na primeira página ele se identifica como um Deus que fala. Eu adoro esse capítulo 1, porque tem tantos princípios lá. Aí a Bíblia diz, e Deus falou, façamos o homem. No final do versículo que Deus faz o homem, o que está escrito? E Deus viu que era bom. E Deus disse, façamos as estrelas. E no final do mesmo versículo, e Deus o quê? Viu que era bom. Portanto, no primeiro capítulo da Bíblia, você já vê que você serve a um Deus que fala e vê. Fala e vê. Quando você ora, você não está orando por vazio. Quando você ora, você não está falando com ninguém. Quando você ora, você está falando com um Deus que lá em Gênesis já se apresenta como um Deus que vê e fala. Aí o texto diz aqui, 3 vezes eu orei. Afasta de mim esse espinho. Afasta de mim esse mensageiro de Satanás. Olha o versículo 9. Então ele me disse, o Senhor fala, a minha graça te basta. Vamos trocar a palavra graça por favor aqui? Por favor, a palavra favor. Então diz assim, o meu favor te basta. Aí a continuação, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aonde que o poder se aperfeiçoa, irmão? Na força? No muito ler a Bíblia? Não, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Sentir prazer nas fraquezas é uma coisa muito esquisita. Mas daqui a pouco nós vamos chegar aqui. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quero falar sobre 3 pontos com você desse texto. Primeiro ponto, irmão, é que algo incomodava Paulo. E o que foi que ele fez com aquilo que incomodava ele? Levou para o Senhor. Você sabe, é um grande problema quando nós temos algo que nos incomoda. E ao invés de nós levarmos para o Senhor, nós levamos para o Facebook. Ao invés de eu levar aquilo que me incomoda para o Senhor, eu levo para minha esposa. E aí, marido, como é que você está? Ixi, estou mal. Uma vida difícil, está louco. O supervisor lá, de novo, da empresa, pegou no meu pé. Ih, você acredita, teve um abatimento novo lá no Olerite. Quer dizer, ele está mal, ele leva para a esposa. A esposa leva para o marido. A Bíblia fala que Paulo estava sendo incomodado por algo. O que ele fez? Levou para o Senhor.
Sabe, você precisa levar a sua fraqueza para algum lugar. Porque todo mundo tem fraqueza. Em algum momento você vai ter fraqueza no casamento, você vai ter fraqueza psicológica, você vai ter fraqueza financeira, você vai ter crises existenciais. Para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Eu só cuido da minha filha, do meu filho, e faço comida para o meu marido, para que eu sirvo? Aí a mulher vai entrando num buraco, o marido vai entrando num buraco, o jovem vai entrando num buraco. Quer dizer, é momento de fraqueza. Todo mundo vai passar por isso. O mesmo sol que brilha sobre o justo, brilha sobre o injusto também. Então nós vamos ser atacados igual quem não conhece o Senhor. A Bíblia fala assim que tinha duas casas, uma na areia e uma na rocha. Sopraram os ventos, desceram os rios e bateram de frente com aquela casa. A casa que estava sobre a areia desmoronou. A casa que estava sobre a rocha permaneceu. Você percebe? As duas casas receberam a mesma coisa. Os rios desceram, o vento soprou, a tempestade veio, uma permaneceu, a outra não. Portanto, irmão, servir a Deus não é garantia de que não vai soprar os ventos. Não é garantia que não vai vir os rios. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. Não é garantia que você não vai sofrer escoriações. A garantia é que a casa não vai cair. Essa é a garantia. A outra casa pode ter sofrido escoriações. A outra casa pode ter descascado a pintura, pode ter tido infiltração, mas a casa não desmoronou. Portanto, a garantia é: a minha casa não vai desmoronar, mas pode acontecer escoriações. Está indo no dia mal, o que você faz? Paulo deixa uma dica. Ele estava passando por um tempo difícil. Ele estava tendo fraqueza, mas ele pega a fraqueza e leva para um lugar. Para qual lugar ele leva? Para Deus. Você sabe, quando você está passando por uma fraqueza, você não muda de célula. Quando você está passando por fraqueza, você não precisa mudar de igreja. Quando você está passando por fraqueza, você precisa ir para o Senhor. Aí o Senhor vai falar com você. Ah, mas por que vocês fazem campanha? Não é exagero? 2 vezes no ano, orar 21 dias? Para que isso? Porque a nossa carne é sem vergonha. A nossa carne nunca se converte. Você já sabe disso. Nossa carne é um porquinho limpo. Um cachorrinho, um pet. Cadê os pais de pet aí? É um pet limpinho. Com prisilinha, unha cortada. Mas pisa no rabo do pet para você ver o que ele vai fazer. É a nossa carne. Aqui é limpinha, todo mundo de camisa nova. O Tony falou que a camisa dele não é nova, mas a calça é. A calça é, certeza. A gente conhece as roupas de cor, gente, os pastores. É reunião de pastor, é conferência de pastor, é capacitação de pastor. Você bate o olho e fala: já gastou um dinheiro aí, hein? A gente vem bonito, mas é carne. E a nossa carne nunca se converte. Por que então nós fazemos a campanha de 21 dias? Porque o propósito é colocar a nossa carne no lugar dela. A campanha de jejum e oração tem como propósito que o nosso espírito apareça. E você sabe, o nosso espírito é como o líquido amniótico. Palavra difícil, né? O líquido amniótico fica dentro da espinha aqui, dentro do osso. Só tem um jeito de você ver o líquido amniótico: se quebrar o osso. Você sabe, quando nós jejuamos e oramos, não é para que eu consiga coisas que sem o jejum e a oração eu não consigo. É simplesmente para que a minha carne seja quebrada, então o meu espírito apareça. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu deixo de viver segundo a minha carne. Agora eu vivo segundo o meu espírito, que está conectado com o Senhor. Então, quando nós oramos por 21 dias, é 21 dias que eu estou conectado com o Senhor, é 21 dias que eu estou ligado no Senhor, é 21 dias que a minha alma e a minha carne não tem lugar e o meu espírito aparece. É para mim me lembrar. Portanto, irmãos, Paulo, na fraqueza, buscou o Senhor. Nós buscamos ao Senhor no dia bom e no dia mau. Você sabe, orar é igual comer. Nós podemos comer por necessidade, nós podemos comer por prazer. Tem gente que come por necessidade, mas tem que comer. Come com a boca ruim, sabe assim?
Tem gente que você vê comendo, que você fala, eu preciso comer esse negócio. Dá um pouco do seu prato, eu quero do seu prato. Porque come com a boca boa, tem prazer em comer lambuza. Né? Você olha e fala, nossa, mas é o mesmo lanche que nós estamos comendo? Mas tem gente que come por necessidade, tem que comer. O médico falou que tem que comer salada, tem que comer agrião, tem que comer... Aí você come, orar é a mesma coisa. Eu posso orar por necessidade, como eu posso orar por prazer. Eu posso ter satisfação em orar, mas a Bíblia diz que esse é um dos nossos deveres, orar sem cessar. Portanto, a campanha de 21 dias é um empurrão. A continuação, que já é o segundo ponto que eu quero falar com você, a Bíblia diz aqui no versículo 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor, afasta de mim. Versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, onde há muita força, há pouca graça. Vou repetir mais uma vez, esse é o momento que você pode falar amém no final. Onde há muita força, há pouca graça. Bem espontâneo. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 9, então ele disse, a minha graça te basta. Paulo está com uma fraqueza, ele está com uma dificuldade, ele está com uma necessidade. Ele vai orar ao Senhor, então esse é um sinal de fraqueza. Porque só ora quem é fraco, forte não ora. Gente forte tem o que fazer. Mas ele ora, porque ele é fraco. Então ele apresenta a fraqueza para o Senhor. E o Senhor fala o quê? O meu favor é o suficiente para você. Quem que ouviu isso? O apóstolo Paulo. Que nessa situação é um homem fraco que ora. Portanto, irmão, onde há muita força, há pouco favor. Onde há muita fraqueza, há mais favor. Mais graça. Você sabe, a Bíblia diz aqui, o poder de Cristo é aperfeiçoado pela fraqueza. Por quê? Porque é aqui que eu me recordo do Senhor. É aqui que eu recorro ao Senhor. Então, você sabe, o poder do Senhor é aperfeiçoado em mim quando eu reconheço a minha fraqueza. Eu tinha programado, dos 2 domingos anteriores, falar sobre oração e esse aqui falar sobre jejum. E você sabe, eu queria, mas eu não queria falar muito sobre jejum, não. Eu só queria que você soubesse que nós jejuamos não é para mudar a ideia de Deus. Nós jejuamos para mudar a nossa ideia. Alguém pode pensar que está jejuando, aí o Senhor vai olhar e vai falar, nossa, 18 horas sem comer, vou ter que dar o que ele está pedindo, porque não é fácil. Então, quer dizer, eu estou mudando a ideia de Deus. Um líder está lá jejuando para multiplicar a célula. Aí ele faz jejum 1 semana. Aí Deus olha e fala, nossa, eu vou ter que multiplicar a célula desse irmão aqui. Porque jejuando 1 semana não é... Você acha que nós vamos surpreender Deus com o nosso jejum? Não. Portanto, o jejum altera a minha realidade. O jejum altera o meu desejo. E por que nós, de forma geral, fazemos jejum de comida e não de coisas? Alguém, né? Fique à vontade. Eu não tô assistindo televisão. Eu estou de jejum de redes sociais. Eu respeito. Mas ainda assim, isso não é jejum. Porque quando alguém fala assim, você tem que fazer exame de sangue, vai de jejum, você chega lá e fala, estou sem ver Facebook desde ontem. Vem de jejum, tá bom. E aí, fez jejum? Não assisti televisão? Não, jejum é de comida. Alguns fazem jejum de Daniel, que não pode engolir nenhum Daniel durante o dia. Pode comer tudo, só não pode engolir um Daniel. A Sol gostou, viu? O jejum de Daniel, alguns irmãos não sabem, a Bíblia tem lá o jejum de Daniel, que ele comeu só legumes, vegetais, não comeu carne, não comeu, né? Então também tem muita gente que fala, vou fazer jejum de Daniel. Batata pode comer? Pode, mas e batata frita? Não pode porque já é manjar. Então a gente nunca sabe. Então assim, defina abrir mão de uma refeição. E nesse período que você estaria comendo, ore, pronto. Pronto. Você ia tomar café?
Meu café, se eu não tomar, a pressão sobe, dá dor de cabeça, começa a tremer. Então, abra a mão do café e nesse momento que você estaria tomando café, você vai orar. Você vai ver a live do pastor Tony. Eu vou abrir mão do meu almoço. Então, no meio-dia, você conecta lá e vê a minha live. É o período que eu estaria comendo, eu vou entregar para o Senhor. Mas, pastor, isso aí precisa mesmo? Há necessidade? Em primeiro lugar, que o jejum não é do Velho Testamento. A Bíblia diz que Jesus aconselhou os discípulos a jejuar depois que ele fosse assunto aos céus, depois que ele fosse embora. As pessoas procuram Jesus e falam, os discípulos de João jejuam, os discípulos do rabino tal jejuam, seus discípulos não jejuam nunca. Porque os homens comiam, você vê o tempo inteiro, multiplica pão, multiplica peixe, Jesus fica em cima Jesus fica conversando com a samaritana, eles estão indo comprar almoço. Então eles estão comendo o tempo inteiro. Jesus fala ainda para eles, quando vocês for na casa das pessoas, então vocês não ficam lá por causa da comida. Está lá no Sermão do Monte. Quando vocês for na casa das pessoas, fica na casa por causa do projeto, do processo, da transformação, não por causa da comida. Então, os discípulos de Jesus eram jovens. Você sabe disso já. E jovem tem 3 estômagos. Um no lugar que todo mundo e depois um em cada perna. Né? Come um monte. Jesus fala, o negócio de vocês não é só com comida não, hein? Vocês têm um projeto. Aí chegam para Jesus e falam, olha, responde aqui, seus discípulos comem um monte. Os discípulos de João jejuam, os discípulos do rabino A jejua, do B jejua, os seus não jejua. O que ele responde? Eles vão jejuar depois que eu subir aos céus, porque o noivo está aqui. Enquanto o noivo está, nós comemos, nós festejamos. Mas depois o noivo vai subir, aí é hora de jejuar. Nós somos os discípulos e o Senhor subiu. Portanto, nós jejuamos no período até que o Senhor volte. E esse jejum tem qual propósito? O propósito de mostrar para a nossa carne que nós não a obedecemos. Só é muito, né? Vou tirar o só aqui, porque tem outros assuntos também. Mas vocês sabem, o ponto central do jejum é isso. E o texto diz aqui, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você jejua, não tem jeito, você fica fraco. Tem uma historinha engraçadinha, que a mãe fala assim para os filhos, está começando a campanha de jejum de 21 dias. Então toma cuidado com seu pai, você sabe como ele fica. Por quê? Porque não come carne, não come isso, não come aquilo. O que acontece? A carne aflora. A carne vem para fora. Aí é o momento de mostrar que nós temos um espírito e que nós ouvimos o espírito que está conectado com o Senhor. É por isso que nós jejuamos. Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, que nós possamos entender isso. Você sabe, num carro tem uma bateria, não tem uma bateria? Sim ou não? Carro, moto tem uma bateria. A bateria tem 2 polos, não tem 2 polos? Quais são os polos? Negativo e positivo. Você sabe, se tivesse 2 polos positivos, o carro funciona? Não funciona, porque é 2 forças. Se tiver 2 negativos, funciona? Não funciona também. Você sabe, o polo positivo repele o polo positivo. O polo positivo atrai o polo negativo. Vou falar mais uma vez. O polo positivo com o polo positivo repele, repulsa. Eles não se encontram, é igual o ímã. Quando você tenta juntar os 2 ímãs, lembra? Não cola. Mas o polo positivo com o polo negativo, eles se unem. Eles têm uma atração. Você sabe, gente muito forte não une com o Senhor. Na realidade, há um repulso. Por quê? Porque o Senhor é o polo positivo e nós somos o polo negativo. Quando você olha para você, você vê você como um polo positivo ou um polo negativo? Negativo. Puxa vida, mas errei de novo. Briguei de novo. Discuti de novo. Vindo para cá, meu filho Levi, que só anda segurando a cabeça dos 2 bancos assim, sabe? Para ele, a gente podia ter uma picape, porque ele só anda assim. Aí ele falou bem assim no meu ouvido, papai, você já gritou com a mamãe? Falei, meu Deus, de onde vem essa voz? Meu Deus do céu, na hora de ir para o culto. Aí eu falei assim, não, para com essa conversa. Aí ele foi na mamãe. Mamãe, você já gritou com o papai? Daí eu olhei.
Daí ela fez assim, não, né, Bruno? Acho que não, né? Eu falei, não, não. Antes do culto, não, ninguém grita com ninguém. Mas você sabe o que é interessante? É que quando eu olho para mim, tem marcas em mim que são negativas. Aí eu penso, hoje eu não podia pregar. Hoje eu não podia ir para o culto. Hoje eu não podia apresentar a neta de 2 pastores. Hoje eu não podia nada. Aí o Senhor fala o quê? Eu sou o polo positivo. Você é o negativo mesmo. Você é o que não presta mesmo. Aí, irmão, ao quê? Eu não sei porque eu vi o rosto de muitos maridos sorrindo nesse momento. O polo negativo atrai o polo positivo. Agora, quando eu sou uma ponte que nunca vibra, um viaduto que não treme, não existe isso. Aí sabe o que acontece? É positivo com positivo. O que acontece positivo com positivo? Repele. O senhor fica olhando, então vai lá, tenta resolver o casamento. Vai lá, tenta resolver o problema financeiro. Vai lá, tenta resolver o problema da insatisfação. Vai lá, tenta resolver o problema de não parar de falar mal da vida dos outros. Vai lá, tenta. Por quê? Porque eu sou forte. É por isso que Paulo fala aqui, olha que interessante, ó. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo repousa sobre polo negativo. Então ele fala, eu fico muito feliz pela minha fraqueza, porque ele descobriu que quando ele está fraco, o Senhor vem até ele. Você sabe, nós falamos sobre quando o véu se rasgou. E nós pensamos que o véu se rasgou para que eu pudesse entrar. Até tem músicas que falam sobre isso. Que o véu se rasgou para que eu pudesse entrar. Mas na realidade, não é o véu que se rasgou para que eu pudesse entrar. O véu se rasgou para que o Senhor pudesse sair. Você sabe, existia o átrio, lugar santo e santo do santo. Só podia entrar ali sacerdote. E no último pavimento, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Quer dizer, ali onde o Senhor habitava, ninguém tinha acesso. Só tinha acesso uma vez por ano o sumo sacerdote, que era escolhido por meio de sorteio. E ele entrava nesse lugar com o pé amarrado, porque se tivesse alguma coisa nele que tivesse errado, ele morria lá dentro, diante da Arca da Aliança que representava o Senhor. Não tenho tempo para explicar tudo isso, mas a maioria dos irmãos já sabe disso que a Record já falou. Agora a Bíblia diz que o véu se rasgou. E o véu se rasgou para quê? Para que fosse eliminado todos esses processos e que todos tivessem acesso ao Senhor. Portanto, irmãos, não é eu que me qualifico para entrar no lugar santíssimo. É Cristo que vê o meu polo negativo e sai de dentro do lugar santíssimo para me encontrar. Portanto, a sua fraqueza atrai o Senhor e o poder repousa sobre os fracos. Esse é o terceiro ponto e último. Repousa sobre os fracos. Não tenho tempo, porque subir os músicos é um sinal de que eu já tenho que acabar. Mas em Gênesis, no capítulo 32, fala sobre Jacó. Quem conhece a história de Jacó? Jacó era mentiroso, usurpador, suplantador. Essa era a vida de Jacó. A Bíblia diz então que em uma ocasião ele tem um encontro com Deus. E ele era um bravo lutador. Ele lutou com o irmão dele, Esaú, ele lutou com o pai dele, Isaac, ele lutou com o tio dele, Labão, ele lutou por Lia, que era a esposa, ele lutou por Raquel, que era a segunda esposa. A vida dele foi sempre lutar. Então é interessante porque o Senhor vai ter um encontro com ele. E adivinha o que ele fez com Deus? Lutou. Porque ele só sabia isso. E o Senhor permitiu lutar com ele. Por quê? Porque era a linguagem que o Senhor ia usar para se apresentar para Jacó. Jacó só entendia uma linguagem. Qual é a linguagem? Da luta. Ele lutou com todas essas pessoas. O Senhor se aparece para ele e fala, como é que eu vou comunicar com Jacó? Já sei, é lutando. Porque era a linguagem que ele conhecia. Portanto, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor se apresenta para você na linguagem que você vai entender. Para alguns ele se apresenta de uma forma meiga. Por quê? Porque era assim que ela ia entender. Para outros, o Senhor se apresenta de uma forma como um Deus poderoso e avassalador. Porque era assim a linguagem que ele ia entender. O Senhor se apresenta para Jacó como um lutador. E a Bíblia diz que eles começam a lutar. E de forma impressionante, Jacó prevalecia contra o anjo do Senhor.
Aí o anjo fala, eu preciso ir, porque já estava amanhecendo. Jacó não soltava ele. Então o que o anjo fez? Bateu na junta da coxa de Jacó. Jacó então fica o que nesse momento? Forte ou fraco? Fraco. Aí ele cai e fica fraco. Nesse momento, o anjo podia fazer o quê? Ir embora, porque era isso que ele queria. No entanto, o anjo fica e começa a conversar com ele. E fala assim para ele, como é que é seu nome? Aí ele fala, Jacó. A partir de agora, seu nome não vai ser mais Jacó. Ele não estava com pressa de ir embora. Ele não estava lutando porque já estava amanhecendo e ele tinha que ir embora. Mas agora ele fica. Por que ele fica? Porque o polo negativo atrai o polo positivo. O Senhor então fica e fala, como que é seu nome, filho? Jacó. Seu nome não vai ser mais Jacó. Porque Jacó é nome de mentiroso. Jacó é suplantador, corrupto. Seu nome tem um símbolo muito ruim. Vou dar um novo nome para você. Israel. Israel significa príncipe de Deus. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. A partir de agora você vai ser esse aí. Aí Jacó fala, e o seu nome? Ele fala, não vou falar meu nome para você não. Eles começam a conversar. Aí ele fala, só vou te dizer que a partir de hoje você é abençoado. E todo mundo vai saber que você teve um encontro com Deus quando vê você mancando. Agora eu vou embora. Quer dizer, ele precisava ir embora. Depois que ele faz com que Jacó, o forte, ficasse fraco, ele não tem mais pressa de ir embora. Você sabe, gente forte faz com que o Senhor tenha pressa de ir embora. Eu sou forte, eu sou bom. Eu consigo encontrar a casa que eu estou precisando para alugar. Eu consigo o financiamento que eu estou precisando. Eu consigo multiplicar a minha empresa. Eu consigo ser abençoado sem dizimar. Eu consigo ser abençoado sem ofertar. Eu consigo ser abençoado sem ir nos cultos. Eu consigo, eu posso, eu tenho. Aí o Senhor fala, então tá bom, fica aí. Até o momento que o Senhor bate na coxa. Aí você fala, nossa, agora acabou comigo. Não tem mais jeito. O Senhor fala, senta aí, vamos conversar. Como é seu nome? Vou te dar outra chance. Vou mudar a sua história. Ninguém vai mais te conhecer como mentiroso. Ninguém vai mais te conhecer como criminoso. Ninguém vai mais te conhecer como devedor. Ninguém vai mais te conhecer como Simão o leproso. Agora vão te conhecer como o príncipe do Senhor. Por quê? Porque polo negativo atrai polo positivo, que é o Senhor. Portanto, irmãos, o jejum é para levar nossa carne à fraqueza. Porque quando eu torno fraco, segundo Paulo, aí eu sou forte. Jacó era forte, mas se passava por fraco. Por quê? Porque lutava com o Senhor. Quando ele olha para si e fala, eu sou fraco, o Senhor fala, agora você é forte. Porque é assim que o Senhor trabalha. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Portanto, irmãos, 21 dias é para gente fraca. 21 dias de jejum e oração é para gente que sabe o perigo que corre. Pode observar, só caímos em pecados que nós cremos que nós somos capazes de resistir. Aqueles que você sabe da sua fraqueza, você não cai. Por quê? Porque você foge. Portanto, eu quero convidar todos os irmãos que estão aqui a ser fraco. Participar da campanha. Orar ao Senhor. Buscar o Senhor. Jejum, escolhe o jejum que você quer fazer. Se não quiser fazer jejum também, não faça. Mas eu quero convidar você a participar desses 21 dias. Abra a sua casa. Estava conversando com um dos líderes e falou, pastor, a primeira semana não tem mais casa. Não tem casa mais nenhuma. E nós acabamos a campanha de 21 dias com casas aguardando para ter a campanha. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor vai acompanhar os fracos. Nós temos hoje aqui 16 visitantes. Mas nós temos também visitantes da semana passada aqui, que eu já vi também. De repente você não está indo numa célula. Mas eu tenho certeza que se você abrir a sua casa, os líderes vão arrumar um jeito para ir lá te visitar. Para orar por você. Para orar pela sua casa. Para finalizar, meu irmão. Contentamento é resultado de fraquezas levadas para Deus. No final, Paulo não ora mais pelo espinho na carne. Por quê? Porque ele está contente. Por que ele está contente? Porque contentamento é resultado de fraquezas levadas para Deus. Contentamento não é ter. Contentamento não é possuir. Contentamento é resultado das fraquezas levadas para Deus. Em nome de Jesus,
nós possamos ser uma igreja de gente contente. Por quê? Porque as minhas fraquezas eu levo para o Senhor. Nós oramos, nós buscamos e testificamos da bondade do Senhor sobre nossas vidas. Aleluia, irmãos. Amém. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.